Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, sou a professora Dora de Souza e estou passando aqui para convidar todos vocês a assistirem aqui, mais um passo a passo de um ursinho aqui, de time. Hoje estou trazendo o passo a passo do primeiro ursinho da Espanha. Estou fazendo aqui, com vocês o ursinho do Real Madrid. Mas se você tiver interesse que eu traga aí o passo a passo de um outro ursinho, é só deixarem sugestões, que aqueles que tiverem mais pedidos, vou gravar a aula e vou trazer o passo a passo para vocês com muito carinho. E desde já, meus amores, eu já peço que vocês deixem o like no vídeo, comentem, compartilhem para levar esse trabalhinho para mais pessoas. Se vocês fizerem esse modelinho aqui, de ursinho, me marca lá no meu Instagram, Dora Crochê, pois eu vou ficar muito feliz em ver a foto do seu trabalho. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Dora Crochê, quero convidar você a se inscrever, tenho certeza que você não irá se arrepender. E lembrem de ativar o sininho para que você receba todos os meus vídeos. Então, meus amores, logo após a vinheta, estarei trazendo para vocês a lista de materiais e vamos dar início aqui a mais uma aulinha. Pronto, como sempre, vou iniciar mostrando para vocês aqui os materiais que estarei utilizando aqui, na confecção, do nosso ursinho do Real Madrid. Então, utilizarei aqui esse tom de bege, ele é o fio Duna da Círculo. O meu novelo, ele contém aqui, 170 metros, e o tex dele é de 590. A cor é amêndoa, 76,50. Vou utilizar aqui, o fio branco. O meu branco, ele é amigurumi da Círculo, 254 metros. E o tex aqui, do nosso fio amigurumi. Deixa eu só localizar aqui, Pronto, encontrei, é de 492, tá bom? A cor aqui é branco, 8001. Vou usar aqui esse azul, também amigurumi da Círculo. É o azul bique, com a cor 2829. Vou utilizar aqui, esse amarelo, é o amarelo também amigurumi da Círculo. É o amarelo aqui, canário, 12,89. Vou utilizar um pouquinho aqui, desse vermelho. É o vermelho cereja, com a cor 35,83. E utilizarei também um pouco aqui, desse fio, ele é o Duna. Não estou mais com a numeração dele, mas é esse laranja aqui. Vou usar um pouquinho, na manga aí da camisa e também na gola. Para fazer aqui o nosso ursinho, estarei usando a minha agulha aqui, de 2,5 milímetros, fita métrica, para medir aqui o tamanho do nosso ursinho, agulha de tapeçaria, tesoura. Vou usar aqui, um pazinho de olhinho com travas. Esse olhinho aqui, ele é 14 milímetros, e também usarei aqui, um pouco da fibra, para fazer o enchimento. Então, meus amores, vamos à aulinha. Olha, meus amores, antes de eu iniciar o passo a passo aqui com vocês, quero falar um pouquinho sobre esse projeto. Eu vou dividir a aulinha desse urso em duas partes. Quando eu iniciar o meu vídeo, eu já vou vir com os bracinhos e as perninhas prontas, meus amores, pelo fato que aqui no meu canal eu já tenho o passo a passo, Então, vou deixar o link para vocês primeiro assistirem. Primeiro, vocês vão fazer essas peças, aí vocês vão vir. A perninha que eu deixo para vocês, eu trabalhei o número 10. Hoje, eu estou fazendo aqui uma homenagem ao grande jogador aí, Cristiano Ronaldo. Por isso, eu tô fazendo aqui, fiz aqui o número 7. Então, quando vocês forem fazer a perninha, até essa primeira volta, vocês vão fazer do mesmo jeito. Aí depois vocês vão vir para cá, para esse vídeo, para vocês verem como foi que eu confeccionei aqui, o número 7. Eu vou explicar para vocês, fazerem aqui essas faixinhas na lateral aqui, do shortinho, tá bom? Então, meus amores, esse ursinho, ele tá no tamanho aqui, de 38 centímetros,
ficou um tamanho, ficou um pouquinho maior, né, em relação aí a outros ursinhos que eu tenho passo a passo aqui no meu canal, pelo fato que o símbolo aqui, ó, do Real Madrid, ele ficou um pouco grande, né? Pois além de ser grande aqui, ó, o símbolo, tem aqui a coroa, né? E eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito aqui, ó, do C e do M. Por que eu não trabalhei o C e o M da mesma forma que eu trabalhei aqui, ó, a letrinha F, quando eu estava trabalhando aqui, ó, com o fio conduzido. Pronto, meus amores, e eu não trabalhei aqui, ó, o C e o M em ponto baixo, do mesmo jeito que eu fiz a letrinha F, né? Quando eu estava trabalhando aqui, ó, com o fio conduzido, pelo fato que o espaço aqui, ó, era pouco. Se eu tivesse feito aqui o M e o C em ponto baixo, as letras, elas iriam se encontrar. Ou então, eu teria que ter aumentado, né, aqui, ó, o nosso símbolo mais para as laterais. E se eu aumento o símbolo aqui, ó, para as laterais, eu tenho que aumentar também, né, na altura. E veja que o símbolo aqui, ó, ele já ficou bem alto, né? Pelo fato que ele tem aqui essa coroa. Então, se eu tivesse aumentado mais para as laterais, para mim poder ter feito aqui o C e o M em ponto baixo, eu teria que ter aumentado na altura. E o nosso ursinho, ele já ficou aqui a um tamanho de 38 centímetros. Então, por esse motivo, eu optei em bordar o C e o M, apenas após fazer já o símbolo, né? Foi que eu vim bordando. Então, eu não fiz aqui os pontos X, né? Ponto baixo, certo? E eu quero falar um pouquinho em relação aqui ao contorno, ó. Veja que quando eu tô fazendo aqui a curvinha, eu pego 2 carreiras, né? Então, fica essa alcinha aqui, ó, um pouco maior. Mas aqui é opcional, se você quiser tá passando por baixo de apenas uma carreira, uma voltinha, vocês façam aí de acordo com o gosto de vocês, né, ó. Eu gosto muito aqui, ó, desse resultado, mas é opcional, tá bom? Então, meus amores, chega de mais delongas. Agora sim, vamos iniciar a nossa aulinha. Pronto, meus amores, e eu já inicio aqui, ó, o meu vídeo com as 2 perninhas prontas e também aqui os 2 bracinhos. Pois não tem necessidade, né, de toda vez que eu vim com um ursinho diferente, de um time diferente, eu trazer o passo a passo dessas peças, pois é padrão para todos os ursinhos. A gente muda apenas algum detalhe e esses detalhes é bem fácil de vocês fazerem, tá bom? Então, deixarei o link aqui, ó, para vocês primeiro assistirem aí a confecção da perninha dos bracinhos, aí depois vocês vão vir para esse vídeo para a gente dar continuidade, tá bom? O link do vídeo que eu deixo para vocês, né, foi aí a perninha que eu fiz o ursinho do Grêmio e também o bracinho. Então, tem algumas diferenças e eu vou explicar aqui, ó, para vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Pronto, pessoal, então vou explicar aqui, ó, para vocês não ficarem com dúvidas, né? Pois o link que eu deixo da perninha, eu fiz o número 10 e aqui é o número 7. E eu fiz aqui essa faixinha, né, azul, ó. E a minha faixinha foi feita aqui, ó, com 2 pontinhos, certo? Então, após eu trabalhar aqui as minhas 9 voltas com o fiozinho bege fazendo a perninha, eu trabalho uma voltinha completa com fio branco. E depois eu inicio, na segunda carreira, eu inicio aqui a minha faixa, ela fica bem aqui, ó, na lateral. Veja bem. Então, eu fiz aqui a minha faixinha com 2 pontinhos azuis e eu trabalhei essa faixinha aqui, ó, por 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 voltas, né? E finalizei aqui, ó, contando com essa primeira branca, dá 9 voltas aqui, ó, no shortinho. E eu fecho aqui a perninha com 10 pontinhos, tá bom? E eu fiz o número 7, né? Vocês podem fazer aí um outro número, fazendo uma homenagem a um outro jogador, assim vocês queiram, tá bom? É bem simples, tá fazendo aí os números. E eu iniciei fazer aqui, ó, o número ele tem que ficar aqui bem no meio, na parte da frente, né? E na perninha esquerda, meus amores, tá bom? Ó, na perninha esquerda, desculpa, na minha perninha direita, ó, eu faço apenas a faixinha. Inclusive, eu deixei para me fechar aqui, ó, com vocês, para não terem dúvida em relação aqui aos pontinhos azuis da lateral, tá bom?
Então, eu iniciei fazer aqui, ó, o número 7, após eu fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos brancos. Ó, aí eu fiz o meu primeiro pontinho azul, iniciando o número 7. Na volta seguinte, eu fiz o pontinho azul em cima do pontinho da volta anterior. Na minha terceira volta, que eu estava trabalhando aqui, ó, o número 7, eu fiz o meu pontinho azul, aqui, ó, um pontinho antes, em relação ao pontinho que eu tinha feito na volta anterior. Na volta seguinte, eu fiz também um pontinho antes, né? Eu não fiz em cima. Aí, na próxima volta, eu fiz um pontinho antes. E as voltas seguintes foi, ó, um pontinho em cima do outro. Então, ó, ficou 3 pontinhos aqui, ó, um em cima do outro. E a última volta, eu trabalhei 4 pontinhos. Depois, eu vou fazer o número 7 na camisa, então, vocês não terão dificuldades, tá bom? Então, aqui, ó, o shortinho é feito com 9 carreiras e eu finalizo aqui, ó, com 10 pontinhos, certo? E eu vou fazer o fechamento aqui, ó, da nossa perninha esquerda. Então, primeiro vocês vão fazer aí, ó, a perninha esquerda, eu vou fechar a perninha direita, desculpa. Então, primeiro, meus amores, vocês vão fazer essa perninha. É a perninha aqui, ó, esquerda do ursinho, certo? Onde vocês vão fazer a faixinha aí, ó, desse lado, né? Vão fazer o número 7, colocar ela virada assim, ó, pra vocês não terem dúvida. Aí, vocês vão fazer o fechamento, vão arrematar, vão iniciar aí a segunda perninha, ó, do mesmo jeito. Só que quando chega aqui, ó, no shortinho, não vai mais fazer outro número, né? E a faixinha você faz do lado contrário, ó, pra poder dar certinho, pras faixinhas elas ficarem aí do lado de fora da perninha, tá bom? Então, vocês primeiro vão fazer aí a primeira perninha, onde vão fazer o número, e a segunda perninha não faz número, certo? Aí, agora, eu vou fazer o fechamento com vocês aqui, ó, da perninha direita. Pronto, meus amores, antes de eu iniciar aqui o fechamento da perninha, eu vou explicar pra vocês. Vocês já podem fazer também primeiro aí os bracinhos, pra poder dar sequência fazendo o shortinho, né? Porque aí depois a gente vai trabalhar com o fiozinho branco. Então, para que não seja necessário arrematar, então primeiro façam aí o bracinho, depois iniciem as perninhas. E o link que eu deixarei aqui, vocês vão fazer do mesmo jeito, aqui a mesma quantidade de pontos, né? Fazendo aqui, ó, os bracinhos. Quando vocês fizerem aí os pontinhos bege, né? A última voltinha, aí você vai fechar com o fiozinho laranja. Eu não tenho mais a numeração, vocês procurem aí esse tom de laranja, certo? E eu não trabalhei aqui, ó, pontos baixos, e sim pontos baixíssimos. Então, eu trabalhei uma volta completa com o ponto baixíssimo aqui, ó, com o fio laranja. Aí, eu finalizei com o fiozinho azul e eu iniciei fazer uma carreira com o fio azul, só que aí eu já trabalhei ponto baixo. E os meus pontos baixos aqui, ó, que eu iniciei com o fiozinho azul, eu não trabalhei pegando as duas alcinhas do meu pontinho aqui, ó, baixíssimo, que eu trabalhei com o fio laranja. Eu trabalhei pegando apenas a segunda alcinha, ó. Veja que a primeira, ela tá bem aqui, ó, tá bem visível. Então, é o único detalhe aqui, ó, do bracinho, né, que vocês têm que prestar atenção. Se vocês quiserem fazer essa voltinha em ponto baixo, essa voltinha que eu trabalhei com fio laranja, vocês façam. Eu fiz em ponto baixíssimo e trabalhei aqui a minha segunda volta, né? Sendo a primeira com o fiozinho azul, pegando apenas a primeira alcinha. Aí, dei sequência, né? Repetindo aqui os meus 18 pontinhos com o fio branco. O bracinho que eu deixo aí, eu trabalhei com faixas, né? Mas aqui é só vocês irem fazendo aí as voltas circulares. Então, aqui, ó, contando com essa carreirinha aqui que eu trabalhei em ponto baixíssimo, então, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a minha 10ª volta aqui, ó, da manga da camisa, eu fecho com 7 pontinhos, certo? Então, é bem simples, e só lembrando que quando a gente chega aqui, ó, na nossa última voltinha aqui, ó, com o fio branco, a gente faz aí as 3 diminuições, né? A gente inicia aqui a manguinha da camisa com 18 pontos, fazemos 3 diminuições aqui, ó, nessa parte que fica aqui, ó, do lado de fora do bracinho, para dar o formato aí, ó, do ombrinho. Então, a gente faz 3 diminuições, certo?
e fechar aí com os 7 pontinhos. Então, é bem simples, vocês vão conseguir fazer aí o bracinho. E agora sim, a gente vai fazer o fechamento aqui, ó, da perninha. Pronto, meus amores, e aqui, ó, quando eu finalizei, só explicando pra vocês, né? Veja que a minha emenda, ela estava aqui, ó, na parte de trás. Então, eu finalizei aqui, ó, fiz um pontinho branco. Aí, eu fiz o fechamento pra essa parte ficar aqui aparentemente retinha, né? Fiz o fechamento com o fiozinho branco e arrematei o meu fio. O fio azul eu não arrematei, eu deixei aqui, ó, pra mim poder iniciar, fazer aqui apenas um pontinho azul nessa lateral. Por que eu vou fazer apenas um azul? Porque à medida que eu faço um pontinho azul, quando eu for iniciar, né, o corpinho do ursinho, o meu pontinho, ele tem 2 alcinhas. Então, eu vou trabalhar pegando uma alcinha do lado de trás e a alcinha do lado da frente. E, consequentemente, vai ficar aí 2 pontinhos, certo? Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, o meu fio, ele tá aqui, ó, do lado de dentro. Então, eu vou só afastar aqui um pouquinho mais o meu celular, pra mim poder gravar, pra mostrar pra vocês direitinho. Olha, meus amores, como é que a gente vai fazer? Se você tiver arrematado o seu fio, você vai vir, vai inserir. Sim, ó, e eu coloquei o enchimento, eu costumo colocar somente até aqui, ó. Mas eu coloquei um pouquinho mais em cima, que é pra perninha aqui ela ficar mais abertinha. Então, eu coloquei o enchimento até aqui, ó, na parte de cima. Vocês vejam como vocês vão colocar aí a quantidade de enchimento, certo? Então, o meu fiozinho, ele tá aqui, ó, do lado de dentro. Eu tenho 2 pontinhos azuis, né? Aqui, ó, nessa lateral. Eu vou vir inserir a minha agulha aqui, ó, pegando nesse... Não nesse primeiro aqui, ó, que tá do lado da frente, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse que tá aqui, ó, mais puxado aqui, ó, pro lado de trás. Vou vir bem aqui, ó. Deixa eu só ver se vai dar certo. Pronto. Vou vir aqui, ó, vou puxar o meu fiozinho pra cá. A minha alcinha tá aqui, ó, certo? Então, aqui, ó, eu vou fazer como se fosse um pontinho baixo, mas eu não conto ele, ó. O que é que eu vou fazer novamente? Vou vir aqui, ó. Deixa eu só voltar no mesmo furinho aqui, ó, pelo lado, aqui, ó, no nosso pontinho azul, ó. Então, vou inserir novamente a minha agulha. E eu vou sair aqui, ó, nesse primeiro pontinho branco aqui, ó, da frente. A gente não vai trabalhar aqui, ó, nesse outro pontinho azul aqui, não. Ele vai ficar aí, ó, na lateral, certo? Então, ó, novamente, deixa eu só explicar para não restar nenhuma dúvida. Temos aqui 2 pontinhos azuis, né? Eu pulo esse primeiro, venho aqui, ó, para esse último, vou puxar o meu fiozinho e vou fazer aqui, ó, um pontinho baixo. Não conto esse pontinho. Vou vir com a agulha no mesmo lugar, ó. E aqui, ó, eu vou sair aqui, ó, pegando as 2 alcinhas aqui, ó, no nosso primeiro pontinho da frente. Tá dando pra vocês verem, né? Vou laçar o meu fio e vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Então, veja, meus amores, que o nosso ponto, ó, ele tem 2 alcinhas. Depois, a gente vai trabalhar pegando a alcinha de trás e a alcinha da frente. E vai dar sequência, né, fazendo aqui essa faixinha, tá bom? Então, fiz aqui o meu primeiro ponto, só que aí, eu não fecho esse pontinho com o meu fio azul, pois o meu próximo ponto, vou trabalhar já com o fiozinho branco. Então, vou trabalhar um pontinho azul e 9 pontinhos brancos. Então, aqui, ó, eu fecho o meu pontinho azul com o fio branco, certo? Esse fiozinho, eu aproveito para ir arrematando esse fiozinho branco, ó. E vou vir aqui, ó, em cada pontinho. Então, eu insiro aqui, ó, na parte das costas, vejo se tá saindo retinho aí, ó, na parte da frente. Deixa eu só ajustar aqui, ó, esse pontinho, essa alcinha que ficou folgada. Ó. Você ajusta aí pra não ficar folgado o seu pontinho, certo? E eu vou fazer aqui, ó, um total de 9 pontos, né? Contando com o pontinho azul, dá um total aí de 10. Então, esse processo eu já fiz aí nos meus outros vídeos. Eu vim explicar apenas aqui, ó, por causa aqui, ó, do início, né? Então, eu iniciei fazendo um ponto baixo, só que eu não conto o primeiro. E fiz um pontinho, pegando aí o pontinho azul e o pontinho branco da frente.
pra gente fazer aqui o fechamento. Então, sempre você veja aí, ó, vira pra ver se tá saindo retinho, pra não pular nenhum ponto. Pois temos que ficar aqui, ó, com um total de 10 pontos. Então, contando aqui, ó, com o meu pontinho azul, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando aqui, ó, 4 pontinhos. 7. 8. 9. E o meu 10º ponto, ele fica bem aqui, ó, no cantinho. Ó, fiz aqui, ó, um total de 10 pontos na perninha, certo? Esse fiozinho, ó, eu vou colocá-lo aqui, ó, pra dentro, dou um nozinho, escondo aqui e depois corto o excesso, tá bom? Pronto, meus amores, já arrematei aqui, ó, o fiozinho azul, também a pontinha branca aqui, ó. E agora é bem simples, né? Só você fazer aí um cordão de correntinha. Então, na segunda perninha, que é aqui a perninha direita, você não vai arrematar o fio, pois a gente vai confeccionar aqui, ó, um total de 4 correntes. Vamos vir inserir aqui, ó, vamos unir na perninha esquerda, tá bom? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Venho aqui, ó, na minha perninha direita. Então, eu não pego aqui, ó, as 2 alcinhas do meu primeiro ponto. Vou trabalhar aqui, ó, apenas na minha primeira alcinha, ó. Vai ficar a alcinha aqui, ó, da frente, então, eu pego a alcinha do lado de trás, tá bom? Só que eu vou tirar aqui, ó, venho por baixo, aqui, ó, insiro o meu fiozinho e vou fazer aqui o meu primeiro pontinho, unindo aqui, ó, uma perninha na outra. Pronto, e aqui, ó, eu já aproveito para me marcar, né, o primeiro pontinho. Então, aqui a gente tá iniciando o corpinho, né, do nosso ursinho. E eu vou trabalhar aqui, ó, pegando apenas a minha primeira alcinha. Vou fazer aqui, ó, um total de 9 pontos brancos. Então, já fiz 2, faço 3. Pronto, trabalhei aqui, ó, um total de 9 pontos brancos, né? O meu 9º pontinho aqui, ó, eu não vou fechar com o fiozinho branco. Vou pegar aqui o meu fiozinho azul e vou fechá-lo aqui, ó. Essa pontinha, depois eu arremato, ou já vou arrematando, né? Então, a gente tem aqui, ó, um pontinho nesta lateral, né? Então, faço aqui um pontinho desse lado, pegando aqui a minha primeira alcinha. Então, fiz aqui, ó, um total de 9 pontinhos branco, um pontinho azul, que dá um total de 10 pontos. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no lado da frente. Então, esse fiozinho, eu coloco ele pra cá. Se eu não quiser que ele apareça aqui, ó, no shortinho, né, na parte da frente, posso deixá-lo aqui, ó, dou o nozinho, coloco ele aqui, ó, pelo lado de dentro, que dá certo também, tá bom? Então, aqui, ó, fiz o meu pontinho, eu ajusto aqui, ó, veja que eu tenho aqui a minha outra alcinha. Então, aqui eu venho, pego aqui, ó, na minha alcinha e trabalho o meu primeiro pontinho aqui, ó, do lado da frente. Então, não fecho com o fio azul, vou laçar aqui o meu fiozinho branco, pra mim, só que eu vou ajustar aqui, ó, ficou uma alcinha bem grande, ficou feio. Então, vou ajustá-lo aqui, ó, pra fazer o meu pontinho novamente. E já fecho aqui com o meu fiozinho branco. Ó. Então, como eu falei, eu posso ir conduzindo, mas pra não correr o risco de aparecer, eu vou deixar ele aqui, ó, nessa lateral, e depois eu faço o acabamento aqui, ó, dou um nozinho, tá bom? E aqui eu vou trabalhar na parte da frente um total de 9 pontos, com o fiozinho branco. Então, em cada perninha eu vou ficar com um total de 20 pontos, né? 10 na parte da frente e 10 na parte das costas. Eu não vou conduzindo o meu fiozinho para não ficar aparecendo. Então, aqui, ó, eu vou arrematá-lo, e quando eu chegar aqui, ó, na outra perninha,
Então, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz nessa, certo? Então, aqui, ó, eu já arremato e depois eu vou esconder aqui essas pontinhas, tá bom? Vou fazer aqui, ó, com vocês, os meus pontinhos aqui, ó, no cordão de correntinha. E quando chegar aqui, ó, na outra perninha, aí vocês vão e fazem aí a de vocês. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Então, veja que aqui, ó, nós temos 4 correntes, né, ó. Cuidado para ela não ficar torcida, vocês vejam se tá certinho, tá bom? Cuidado para não trabalhar pegando aqui, ó, no primeiro ponto, que tá aqui, ó, atrás. Então, a gente vai vir fazer aqui, ó, na nossa primeira correntinha. E vamos trabalhar aqui, ó, 4 pontinhos, pegando aqui nas 4 correntinhas. Ó, então, já fiz 2 aqui, ó, 2 pontinhos. Faço o meu terceiro e o meu quarto. Ó. E aqui, eu já cheguei, ó, no meu primeiro ponto da outra perninha. Então, farei a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, no início. Vou trabalhar 9 pontos, vou fechar o meu 9º ponto com o fio azul, né? Aí, trabalho um pontinho azul aqui na frente, outro atrás, e sigo fazendo aí os meus pontinhos. Então, vou adiantar aqui e eu retorno para fazer o fechamento da volta com vocês. Pronto, trabalhei aqui, ó. Então, fiz aqui os meus 20 pontinhos, né, da perninha direita. Trabalhei aqui os 4 pontinhos. Então, finalizei aqui a nossa primeira volta, né, fazendo aqui, iniciando o corpinho. Só que tá dando sequência aqui ao shortinho, né? Então, fiz aqui os meus 4 pontos. Vou vir aqui aonde eu iniciei. E já inicio aqui a nossa segunda volta. Então, faço aqui o meu primeiro ponto da segunda carreira. E nessa segunda carreira, eu vou trabalhar aqui uma sequência de 1, 2, 3. Fiz aqui, ó, uma sequência de 7 pontos. Vou vir aqui, ó, no meu 8º pontinho e vou fazer um aumento. Ou seja, 2 pontos nesse mesmo lugar. E a minha sequência será essa: 7 pontos, um aumento por toda a volta. Vou fazer aqui essa lateral com vocês, né? Então, eu fiz aqui, ó, 2 pontos no mesmo lugar, vou fazer aqui, ó, um pontinho. Aí, aqui eu vou fechar aqui, ó, esse pontinho com o meu fio azul, pois temos que dar continuidade. Sim, meus amores, e um detalhe, eu esqueci e arrematei, né, o meu fiozinho, mas eu posso, como eu não conduzi o meu fio, eu até poderia ter conduzido, né, pois depois a gente vai estar conduzindo, quando eu iniciar aí o símbolo, então, eu já poderia ter ido conduzindo, ou então, eu poderia ter tirado aqui uns 20 centímetros, né, 30, aqui, ó, de cada lado, para não ter que inserir aqui, ó, tudo novamente. Eu já poderia ter deixado o meu fiozinho na espera. Como eu não me lembrei, não tem problema, tá bom? Então, aqui eu fiz um pontinho branco, aí eu vou seguir contando, né? E eu vou trabalhar aqui, ó, 2 pontinhos azuis nessa lateral. Então, vou vir aqui, ó. Ficou bem aqui, ó, no cantinho, mas com cuidado você insere aí, ó. Aqui, ó. Vou colocar o meu fiozinho pra cá. Então, aqui eu faço o meu primeiro ponto azul dessa lateral, contando com o branco aqui, ó, já é o segundo, pois eu tenho que trabalhar uma sequência, né, de 7 pontos para mim poder fazer o meu segundo aumento. Pronto, ó, fiz aqui, ó, 2 pontinhos azuis, vou fechar aqui o meu segundo com o meu fiozinho branco. Puxo para ajustar, ó. Pronto, eu vou conduzindo já aqui, ó, esse fiozinho, pois eu vou trabalhar na outra lateral, tá bom? Não acredito que não vai ficar aparecendo muito. Então, fiz aqui, ó, 2 azul, contando com o meu primeiro branco, dá 3. Vou seguir contando. 4, 5. Aproveito, ó, para ir arrematando essa pontinha aqui, ó. 5, né? 6 e 7.
Fiz aqui, ó, o meu 7º ponto, venho aqui, ó, no meu 8º, e vou fazer aqui, ó, o meu 2º aumento. 2 pontos nesse mesmo lugar. E agora é só você seguir da mesma forma. Quando chegar aqui, ó, cuidado se o aumento cair em cima do... Aqui, ó, aí você não vai fazer o aumento aqui, ó, com o ponto azul, com o fio azul, tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui essa sequência, 7 pontos, um aumento. Se por acaso cair aqui em cima, aí eu venho fazer com vocês para não restarem dúvidas, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz o meu último aumento, vou iniciar a contar novamente a minha sequência de 7 pontos. Olha, meus amores, né? Fiz aqui o meu 2º aumento, fiz aqui, ó, o meu 3º, e o meu 4º aumento caiu no mesmo lugar onde tinha caído aqui, ó, na parte das costas, né? Caiu aqui, ó, no antepenúltimo ponto para chegar aqui, ó, no azul. Então, fiz aqui o meu aumento, ó, do mesmo jeito, faço aqui o meu último pontinho branco. Aí, eu fecho, vou trabalhar aqui os meus 2 pontinhos azuis dessa lateral. Aí, eu continuo, né, contando com o primeiro pontinho aí que eu já fiz. Então, aqui é o meu 3º ponto dessa sequência. Desculpa, o meu 2º, né? O meu 3º é esse. E aqui, ó, eu já fecho, pois eu trabalho apenas 2 pontinhos. E, então, aqui eu já fiz 3 e vou seguir contando aqui a minha sequência de 7. Então, 4, ó, 5, 6, 7. Aí, eu faço aqui, ó, o meu 5º aumento, 2 pontos nesse mesmo lugar. E vou contar novamente aqui, ó. 1, 2. Pronto, ó, fiz a minha última sequência aqui, ó, de 7 pontos e dá certinho aqui, ó. Como eu iniciei fazendo 7 pontos, né? Pra mim fazer o meu primeiro aumento, então, eu finalizo aqui a minha 2ª carreira fazendo aqui o meu aumento. Então, aqui eu fico com um total de 54 pontos. E é a quantidade de pontos que eu preciso, né? Pra fazer a abertura aqui, ó, do corpinho do nosso ursinho, tá bom? E aqui eu já vou iniciar a minha volta de número 3. Faço aqui o meu primeiro ponto. E nesta carreira, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Onde for branco, eu distribuo meus pontinhos branco. Onde for azul, aqui, ó, faço 2 azul nessa lateral e 2 aqui também. Então, vou adiantar a minha volta. Quando eu finalizar aqui a minha volta de número 3, vou permanecer aqui, ó, com essa mesma quantidade de 54 pontos. Pronto. Finalizei aqui a minha 3ª volta, né, distribuindo um pontinho para cada ponto. Já vou iniciar aqui a minha 4ª carreira, onde nesta volta eu vou iniciar o escudo, tá bom? Eu já até coloquei aqui a minha marcação, ó, só explicando para vocês. O escudo, a largura dele é 23, vai pegar 23 pontinhos, e eu vou iniciar com 9 pontos. Então, só para vocês verem aí a posição, né? Após aqui a minha faixinha azul, ó, eu pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos brancos. Aí, eu peguei aqui, ó, vou iniciar pegando 9 e ficou 8 pontinhos desse lado também. Então, vai ficar aqui, ó, bem centralizado, tá bom? Então, já fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto nesta volta. Eu não vou mais fazer a faixinha azul aqui, ó, na lateral. Eu vou conduzindo o meu fio azul, pois a gente vai pegar ele quando iniciar o escudo, tá bom? Então, aqui eu trabalhei, ó, já 3 pontos, 4, 5. Pronto, fiz aqui, ó, um total de 20 pontinhos brancos. Então, já cheguei aqui, ó, na minha primeira marcação. Então, esse 20º ponto, eu vou fechá-lo aqui, ó, já com o meu fiozinho azul. Ajusto, sempre lembre de ajustar. E um detalhe, meus amores, ó, para que a nossa peça, ela não fique torta, né, aqui o símbolo, ele não fique torto, então, a gente vai iniciar aqui, ó, quando a gente for fazer o escudo, a gente vai pegar apenas a primeira alcinha, ó, e não as duas, tá bom?
Dessa forma, o nosso símbolo, ele fica aqui, ó, bem retinho, não entorta de forma alguma. Aí, para evitar, né, que a parte aqui, ó, da frente, pois como a gente pega apenas a primeira alcinha, ele costuma ficar mais alto em relação à parte das costas. Então, vocês podem ir alternando. Uma carreira, você pega apenas uma alcinha, ou apenas aqui, ó, no início, e os pontinhos do meio você pode pegar normal, as duas alcinhas, para não ficar maior em relação à parte das costas, tá bom? A gente procura dar um jeitinho aí para que a nossa peça, para que o nosso símbolo, ele fique bem bonito. Sim, meus amores, e desde já eu peço que vocês deixem o like aí no vídeo, pois é muito importante o joinha que vocês deixam, os comentários, né? Peço aí para você que gosta do meu trabalho, que compartilhe, né? Esse vídeo para levar esse ursinho aqui, ó, do Real Madrid para mais pessoas, né? Para pessoas que, assim como nós, gosta de crochê. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Eu estou muito grata, né, com os likes que vocês deixam nos meus vídeos, os comentários. Comentários, assim, muito bons mesmo. Comentários que nos dá força, que nos dá coragem para estar dando sequência, trazendo sempre trabalhos novos para vocês. Estou sempre atendendo aí os pedidos de vocês, que vocês deixam em relação aí aos trabalhos que vocês querem que eu venha trazendo passo a passo, né? Se eu ainda não atendi o seu pedido, tenha um pouquinho aí de paciência, que em breve estarei trazendo a aulinha para vocês, tá bom? Então, já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer aqui, ó, o meu 9º pontinho azul. Então, inicio aqui, ó, o escudo fazendo 9 pontinhos azuis, certo? Ajusto, fecho o meu 9º pontinho aqui, ó, com o fio azul, e eu vou iniciar aqui, ó, trabalhar com o fiozinho branco. Eu posso fazer esse primeiro pontinho branco pegando também aqui a primeira alcinha, e os demais eu pego já aqui as duas alcinhas, ó. Então, aqui eu vou trabalhar, né? Vou concluir a carreira distribuindo os meus pontinhos brancos. Já fiz 2 pontinhos, faço o meu terceiro, o meu quarto. Finalizei aqui a minha 4ª carreira, né? Então, após fazer aqui ó, os meus 9 pontinhos azuis na parte da frente, finalizo com um total aqui, ó, de 25 pontos brancos. Tá bom? Já vou iniciar aqui a minha carreira de número 5. E agora, meus amores, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Deixa eu só marcar aqui o início da nossa 5ª volta, tá bom? Então, a partir aqui, ó, da minha 5ª carreira, dessa forma, eu acho que agiliza mais aqui a confecção do ursinho. Então, a partir da minha 5ª volta, eu vou confeccionar primeiro a carreira e, em seguida, eu retorno para me falar para vocês, né, a quantidade de pontos que eu distribuí aqui, ó, no escudo. Pois dessa forma, eu prefiro, né, eu acho que o trabalho, ele anda mais rápido. Vocês podem estar, quando eu retornar, aí eu vou estar dizendo para vocês, né, a quantidade de pontos branco, azul, amarelo. Aí vocês podem estar anotando, meus amores. Eu sempre faço assim, eu coloco primeira carreira, que no caso foi essa daqui, ó. Então, eu coloquei 48 pontos. Segunda voltas, né, segunda volta, eu marco a quantidade de pontos bem direitinho e vou fazendo toda a peça. Depois, se vocês forem fazer, nem precisa mais assistir o vídeo, vocês já vão estar com todas as carreiras aí anotado, tá bom? Só que essa não é uma boa ideia, né? Eu quero que vocês assistam aí bastante vezes o vídeo para me ajudar, tá bom? Não sigam aí o meu conselho. Então, eu vou iniciar aqui, não, ó, já fui tirar aqui, é o marcador. Eu vou dar sequência, fazendo aqui a minha 5ª volta, e quando eu finalizar, aí eu venho para me falar para vocês como ficou aqui a nossa carreira de número 5. Finalizei aqui a minha voltinha, ó, de número 5,
E eu iniciei aqui, ó, distribuindo um total de 19 pontinhos branco. Aqui eu fiz 2 azuis, já peguei o meu fiozinho amarelo, trabalhei aqui ó, um total de 7 pontos, 2 azuis, e finalizei a minha volta aqui, ó, de número 5, distribuindo um total de 24 pontos brancos, tá bom? E um detalhe, meus amores, ó, o meu fiozinho amarelo, eu não fui conduzindo, ó, ele ficou aqui, ó, na espera. Quando eu for fazer aqui a minha próxima volta, né? Quando eu chegar aqui, ó, nesta lateral, que eu for pegar o meu fiozinho, aí eu estico, laço ele, ó. Cuidado para vocês não deixarem aí a alcinha, né? Repuxando, ó. Quando vocês forem laçar o fiozinho, vocês não deixam bem esticado, vocês deixam ela um pouquinho folgada, para depois não ficar repuxando aqui à frente do seu trabalho, tá bom? Se vocês preferirem, vocês vão conduzindo os 2 fiozinhos. Eu fui conduzindo aqui apenas o meu fiozinho azul, ó. Mas se vocês quiserem, podem estar conduzindo aí os 2 fios, tá bom? E aqui eu já vou iniciar a minha volta de número 6. Ó. Então, faço aqui o meu primeiro pontinho, marco. E vou trabalhar aqui os meus pontos. Finalizei a minha voltinha aqui, ó, de número 6. Então, nesta lateral, eu trabalhei aqui um total de 17 pontinhos branco. Fiz 2 pontinhos azuis, 2 amarelo. Trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos azuis, 2 amarelo, 2 azuis. E finalizei a minha volta de número 6 com um total aqui, ó, de 22 pontos. Já vou iniciar a minha volta de número 7. Lembrando que eu estou deixando, né, o meu fiozinho amarelo na espera, conduzindo aqui apenas o fiozinho azul. Mas vocês podem estar conduzindo aí os 2, tá bom? Então, eu vou fazer a minha voltinha de número 7 e eu já retorno. Finalizei aqui a voltinha de número 7 e nesta lateral eu iniciei aqui, ó, com um total de 16 pontos brancos. Trabalhei aqui, ó, 2 pontinhos azuis, 2 amarelo, 1 azul, 7 pontinhos branco, 1 azul, 2 amarelo, 2 pontinhos azuis, e finalizei aqui a minha volta de número 7, distribuindo aqui um total de 21 pontinhos. Já vou iniciar aqui a minha carreira de número 8. Sim, meus amores, eu resolvi conduzir aqui, ó, os 2 fiozinhos, certo? Pelo fato, que como a gente está pegando apenas a primeira alcinha, né, da parte da frente, quando a gente está iniciando, quando a gente está confeccionando o escudo, então, ó, como eu estou pegando apenas a primeira alcinha, a minha peça, ela costuma ficar um pouquinho mais alta aqui, ó, na parte da frente, em relação à parte das costas, ó. Veja aqui, ó, ela já tá passando aqui um pouquinho. Então, se eu for conduzindo os 2 fios, né, a carreira tende a ficar um pouquinho mais alta, pois vai ficar com os 2 fiozinhos aqui dentro, tá bom? E como eu falei pra vocês, ó, esse pontinho aqui azul, ó, eu peguei apenas a primeira alcinha, esses do meio eu peguei aqui as 2 alcinhas, ó. E dessa forma vai ficando mais justo aqui, ó, vai equilibrando, ó, tá bom? Então, vejam aí como vocês estarão fazendo aí os pontinhos de vocês. Já vou tirando aqui o meu marcador, não, meu marcador. Eu fiz aqui o meu primeiro pontinho, né, da volta de número 8. Vou fazer aqui toda a minha volta e eu retorno para mim falar para vocês a quantidade de pontos que eu distribuí aqui as cores, ó. Vocês vão puxando o fio. Cuidado para não deixar o fio folgado, né, ó, pois ele aparece um pouco aqui, ó, como é branco, né, fica um pouco mais visível, mas não tem problema. Você vai esticando aí, não puxa muito para não ficar repuxado, tá bom? Então, vou adiantar a minha carreira e eu já retorno.
Finalizei a voltinha aqui, ó, de número 8. Nesta lateral, eu iniciei aqui com um total de 15 pontinhos brancos. Aí, eu trabalhei um azul, 2 amarelo, 2 azuis, 2 branco, um azul, 2 branco, um amarelo, 3 pontinhos branco, 2 pontinhos azuis, 2 amarelo, um azul. E finalizei aqui a minha volta de número 8, distribuindo aqui um total de 20 pontinhos brancos. Já vou iniciar a minha carreira de número 9. Sempre lembro aqui, ó, de marcar, viu? Para vocês saberem aí o início da próxima volta e o final da carreira. Vou fazer aqui os meus pontinhos e eu já volto. Finalizei aqui a voltinha de número 9. Trabalhei nesta lateral um total de 14 pontinhos brancos, 2 pontinhos azuis, 2 pontinhos amarelo, um azul, 2 branco, 3 azuis, um branco, um amarelo, fazendo aqui, ó, o nosso F. Aí, eu vou fazer aqui, ó, eu fiz aqui, ó, 4 pontinhos brancos. Sim, meus amores, eu até tinha iniciado fazer aqui, né, o C e o M, fazendo aqui em ponto baixo. Só que não deu muito certo aqui por causa da contagem de pontos, né? Então, o C e o M, eu vou fazer depois, quando eu finalizar todo o escudo, aí eu vou bordar, pois não deu certo aqui a contagem de pontos, tá bom? Então, só explicando, primeiro o F eu vou fazer aqui, ó, à medida que eu vou trabalhando aqui, né, os nossos pontos baixos com o fio conduzido, eu vou fazer apenas a letrinha F. O M, né, que fica aqui, ó, bem no meio, e o C, eu vou fazer depois bordando com o próprio fio que eu estou trabalhando, certo? Então, fiz aqui, ó, o pontinho amarelo, fiz 4 pontinhos brancos, um pontinho azul, 2 amarelo, dois azuis, né? E finalizei a carreira com um total aqui, ó, de 19 pontinhos brancos. Já iniciei a carreira de número 10, vou adiantar a minha volta e eu retorno em seguida. Finalizei aqui a voltinha de número 10, trabalhei no início aqui um total de 13 pontinhos brancos, 2 azuis, 2 amarelo, um pontinho azul, 2 branco, 5 pontinhos azuis, um pontinho amarelo, 5 branco, um azul, 2 amarelo, 2 azuis, e finalizei aqui a carreira de número 10, distribuindo um total de 18 pontinhos. Já vou iniciar aqui a volta de número 11, vou distribuir aqui os meus pontos e eu retorno para mim passar para vocês. Finalizei aqui a voltinha de número 11, trabalhei nesta lateral a mesma quantidade de pontos da volta anterior, 13 pontinhos brancos. Aí, eu fiz um azul, 2 pontinhos amarelo, um azul, 3 branco, 3 pontinhos azuis. Fiz aqui a primeira perninha aqui, ó, do F, né? Com 3 pontos amarelo. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos branco, um azul, 2 pontinhos amarelo, um azul. E finalizei aqui a volta de número 11, distribuindo também a mesma quantidade de pontos da volta anterior, 18 pontos. Então, vou fazer aqui a carreira de número 12 e eu já volto. Voltando aqui, ó, na carreira de número 12, trabalhei a mesma quantidade de 13 pontos no início, fiz um azul, 2 amarelo, um azul, 4 pontinhos branco, 4 pontinhos azuis, um amarelo, um azul, 5 pontinhos branco, um azul, 2 pontinhos amarelo, um azul, e finalizei aqui com 18 pontinhos branco. Então, vou iniciar aqui a minha volta de número 13 e eu retorno para me mostrar para vocês. Retornando aqui, ó, na nossa voltinha de número 13, então, fiz aqui no início 13 pontinhos brancos nesta lateral. Aí, eu trabalhei um pontinho azul, 2 pontinhos amarelo, um azul,
5 pontinhos branco, um azul. Fechamos aqui, ó, o nosso F, né? A segunda perninha aqui, ó, do F. Então, eu fiz 3 pontinhos amarelo, 2 azuis, 4 pontinhos branco, um azul, 2 amarelo, um azul. Trabalhei nesta lateral um total de 17 pontinhos branco. E aqui, ó, eu já iniciei o nosso número 7, né? Então, eu fiz aqui, ó, um pontinho. Estamos fazendo aqui o número 7, fazendo uma homenagem aí ao grande jogador, né? Por todas as conquistas que ele trouxe aí para o time espanhol, o Real Madrid, tá bom? Então, aqui, ó, eu já iniciei a voltinha de número 14, vou adiantar a minha carreira e eu já volto. Finalizei aqui a voltinha, ó, de número 14, trabalhei nesta lateral 13 pontinhos branco, dei sequência aqui, ó, fazendo um pontinho azul, 2 amarelo, um azul, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos branco, 6 pontinhos azuis também, ó, 3 branco, um azul, 2 pontinhos amarelo, um azul, trabalhei 17 pontinhos branco e finalizei a voltinha aqui com um pontinho azul. Então, já dei início aqui a minha volta de número 15, vou fazer aqui, ó, aí eu retorno para mim falar para vocês como ficou aqui os nossos pontos, né? Distribuídos no escudo. Então, vou adiantar e eu já retorno. Voltando aqui, ó, na voltinha de número 15, então, trabalhei no início da minha volta de número 15, 13 pontinhos branco. Fiz um azul, 2 branco. Desculpa, 2 branco não. Um azul, 2 amarelo, um azul. 7 pontinhos branco, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos branco, 6 pontinhos azuis, 2 branco, um azul, 2 pontinhos amarelo, um azul, trabalhei um total de 16 pontinhos branco, fiz um azul e finalizei aqui a minha carreira de número 15 com um pontinho branco. Já dei início à minha carreira aqui, ó, de número 16, então, vou confeccionar os meus pontos, para em seguida, eu falar para vocês a quantidade de pontos, né? Aqui na parte da frente, tá bom? Finalizei a minha voltinha aqui, ó, de número 16, certo? Fiz aqui um total de 13 pontinhos branco nesta lateral, um azul, 2 pontinhos amarelo, um azul, 8 pontinhos branco, 5 pontos azuis, 2 branco, um azul, 2 pontinhos amarelo, um azul. Confeccionei aqui um total de 15 pontinhos branco, fiz um ponto azul e finalizei a minha carreira aqui, ó, de número 16, com um total de 2 pontinhos branco, né? E já dei início à minha carreira de número 17. Então, vou adiantar a minha volta e eu já retorno. Finalizei aqui a voltinha, ó, de número 17. Trabalhei 13 pontos branco no início. Aí, eu fiz 2 pontinhos azuis, 2 amarelo, um azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos branco. 4 pontos azuis, um branco, um azul, 2 pontinhos amarelo, 2 azuis. Trabalhei nesta lateral uma sequência de 14 pontos branco, fiz um pontinho azul e finalizei aqui, ó, com 3 pontinhos branco. Então, vou iniciar aqui a minha volta de número 18 e ao finalizá-la, eu retorno para mim falar para vocês como ficou distribuído aqui os nossos pontos. Retornando, então, nesta volta de número 18, eu trabalhei aqui, ó, 14 pontos branco, aumentou um pontinho, né, branco aqui, ó, pois a gente fez o último pontinho branco em cima do azul desta lateral. Então, fica 14 pontinhos branco, 2 pontinhos azuis, 2 amarelo, um azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 branco, 2 pontinhos azuis,
um pontinho branco, um azul, 2 amarelo, 2 pontinhos azuis. Trabalhei a mesma quantidade de pontos brancos da volta anterior, ou seja, 14 pontinhos branco. Fiz um pontinho azul em cima do pontinho da volta anterior e finalizei aqui, ó, com 3 pontinhos branco. Então, já dei início aqui a minha volta de número 19. Darei sequência, fazendo aqui os nossos pontinhos. Aqui, ó, na volta de número 19, eu distribuí um total de 15 pontinhos branco. Trabalhei apenas um pontinho azul, 2 pontinhos amarelo, certo? 2 azuis. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos branco, 2 pontinhos azuis, 2 amarelo, 1 azul. Nesta lateral, eu trabalhei um total de 16. Deixa eu só conferir aqui se foram 16 mesmo. Isso mesmo, porque diminuiu, entrou pra cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16. 16 pontinhos branco. E finalizei a minha volta de número 19, com um total aqui, ó, de 4 pontinhos azuis. Aqui na volta de número 20, trabalhei uma sequência de 16 pontinhos branco no início da nossa carreira, 16 pontinhos. Fiz 2 azuis, 2 amarelo, 1 azul. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos branco. A gente não utiliza mais o branco aqui, ó, no meio, tá bom? 7 pontinhos branco, né? 1 azul, 2 amarelo, 2 azuis. Nesta lateral, eu finalizei a minha carreira, distribuindo aqui, ó, 21 pontinhos branco, pois a gente já finalizou o nosso número 7 aqui, na carreira anterior, tá bom? Então, aqui eu finalizei com 21 pontinhos branco. Vou iniciar aqui a minha volta de número 21. Vou distribuir aqui os meus pontinhos. Faço aqui, ó, o meu primeiro ponto da carreira de número 21 e darei sequência. Tornando, né, aqui, ó, na nossa volta de número 21, finalizei. E eu fiz, meus amores, já aqui, ó, 4 diminuições nessa voltinha de número 21, tá bom? Fiz 2 diminuições nesse lado, pegando um aqui, ó, na parte das costas, outra aqui na frente, e a mesma coisa desse outro lado. Não vou diminuir aqui na frente para não modificar aqui o formato do símbolo, certo? Então, na volta anterior, na volta de número 20, a gente estava com 54 pontos, né? A mesma quantidade desde aqui da nossa segunda volta, onde a gente fica com 54 pontos. Então, fomos até aqui a volta de número 20. A partir da volta de número 21, eu fiz aqui, ó, 4 diminuições e fiquei aqui com um total de 50 pontos, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês onde foi que eu fiz as minhas diminuições. Então, iniciei aqui a minha volta de número 21, trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Aí, eu fiz aqui a minha primeira diminuição, tá bem aqui, ó. Aí, trabalhei novamente 6 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz a minha diminuição aqui, ó, no meu penúltimo pontinho branco. Então, já fiz aqui, ó, 2 diminuições, certo? Aí, trabalhei um pontinho branco, aqui após a minha segunda diminuição. E aqui na frente, distribuí 2 pontinhos azuis, 2 amarelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos azuis, 2 pontinhos amarelo, 2 pontinhos azuis. E aqui, após o meu pontinho azul, eu fiz da mesma forma. Trabalhei apenas um pontinho branco antes da minha diminuição. Então, fiz um branco, fiz aqui a minha terceira diminuição, sendo a primeira dessa lateral, tá bom? Fiz a minha diminuição aqui, aí trabalhei novamente 6 pontinhos, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Fiz a minha diminuição aqui, aí fiz. Ai, Jesus.
Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e fiz aqui a minha quarta diminuição desta carreira, sendo a segunda desta lateral. Após fazer a minha quarta diminuição, finalizei a minha volta com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontinhos brancos, tá bom? Então, fiz aqui, ó, 11 pontinhos brancos. Vou já iniciar aqui a minha volta de número 22. Então, primeiro eu vou fazer aqui os meus pontinhos e eu retorno para mim falar para vocês, tá bom? Vou vir aqui, ó, e marco, né, o meu primeiro pontinho desta volta. Pronto, meus amores, e aqui na nossa volta de número 22, eu não trabalhei diminuições, certo? Então, aqui no início da nossa carreira, eu trabalhei um total de 17 pontinhos brancos, 2 azuis, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos amarelo, 2 pontinhos azuis, e finalizei aqui a minha volta de número 22, distribuindo aqui um total de 22 pontos. Eu fui conduzindo o meu fiozinho, né, aqui, ó, mas vocês já podem arrematar e conduzir um pouco, pois não vamos mais trabalhar aqui com o nosso fiozinho amarelo, certo? Então, só depois, né, que a gente vai estar fazendo aí o acabamento, mas aí não vamos mais conduzir aqui o nosso fiozinho. Então, já fiz aqui o meu primeiro ponto da volta de número 23. Nesta carreira, eu vou fazer diminuições, só que primeiro eu vou fazer a minha volta e eu retorno para me falar para vocês a quantidade de diminuições, tá bom? Retornando aqui, ó, para falar para vocês como eu fiz aqui a minha voltinha, né, de número 23. Nessa carreira, eu resolvi fazer um total de 5 pontinhos. Então, a gente tinha na volta de número 22, 23, né, a gente estava com 50 pontos. E nesta volta de número 23, eu fiz 5 diminuições, então, eu fiquei aqui, ó, com um total de 45 pontos. E eu fiz da seguinte forma. Trabalhei aqui, ó, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, fiz aqui a minha primeira diminuição. Após fazer aqui, ó, 6 pontos. Fiz a minha primeira diminuição, trabalhei novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiz aqui a minha segunda diminuição. Após fazer a minha segunda diminuição, trabalhei 2 pontinhos brancos. Fiz aqui, ó, com o fiozinho azul, um total de 9 pontos, a mesma quantidade aqui, ó, do início. Então, eu fui conduzindo o meu fiozinho azul, né? Pois na nossa próxima volta, eu vou iniciar, fazer a coroa, e vou fazer uns pontinhos aqui, ó. Eu poderia ter deixado o meu fiozinho aqui, ó, na espera para não ir conduzindo, mas eu fui conduzindo ele. Depois eu vou utilizá-lo novamente. Então, vou conduzindo até aqui. Vou pegar aí outros fios, tá bom? Então, fiz aqui, ó, 9 pontinhos azuis. Nesta lateral, eu trabalhei também 2 pontinhos brancos para fazer aqui a minha terceira diminuição, sendo a primeira, após fazer aqui os pontinhos azuis. Então, essa é a primeira e terceira no total, certo? Então, fiz aqui a minha terceira diminuição, trabalhei novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui a minha quarta diminuição, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui, ó, a minha quinta diminuição, bem aqui, ó, na parte bem aqui atrás, né? A minha quinta diminuição e finalizei a minha volta de número 23, distribuindo aqui, ó, 3 pontinhos brancos, certo?